Olá, bom dia, acertadinho. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2017. A um dia do oficial verão. E com um belo cartão de visita. Hoje realmente tá geladinho. A sensação térmica é maior do que... é menor do que a temperatura em si, por conta de vento e umidade, né? Mas, ao menos nesse momento não está chovendo, já é alguma coisa. Bom dia, meu amor, amor da minha vida. Até mais tarde. Vamos nessa, vamos nessa. Não preparei nada pra gente falar. Estava contando de algumas particularidades lá no meu trabalho. Eu acho legal registrar aqui algumas coisas bacanas que aconteceram lá. Algumas coisas que me marcaram, né? Que aconteceram na empresa. Conforme eu falei, eu realmente ganhei na loteria quando a Fabiana e a Alda pensaram em mim para essa empresa, e não era simplesmente oferecer um trabalho, era oferecer a condição simples e clara de assumir a gestão de uma área. Eu não sou nenhum gênio, também não sou nenhum imbecil. Lembrei, aqui tá com um caminhão aí. Não, já saiu. Tinha um guincho aqui, agora há pouco. Foi isso, não foi necessário nada. A Alda simplesmente pensou em mim dessa forma, como uma coisa que já era possível, não era possível, já era verdadeira. Quando nós conversamos, ela já estava me passando as informações necessárias para começar a trabalhar. Ela não estava simplesmente me dando uma noção da empresa que ela trabalhava, para que, caso acontecesse, e uma particularidade que num dos dias, no primeiro ou segundo dia do meu trabalho, eu me deparo, acho que eu fui comprar um cigarro ou fui tomar um café na padaria, alguma coisa assim. Tem uma padaria na esquina da empresa, e cruzo com um camarada que fez a faculdade comigo e que fora da faculdade também nos divertimos bastante, batemos nossos papos. Mas não era uma amizade bacana, uma amizade, um coleguismo de faculdade um pouco a mais. Já tínhamos tomado boas cervejas, batido vários papos, mas não nos intimamos, né, no conceito de famílias junto e tudo mais. Fazia muito tempo que a gente não se via. E tá lá, Marco Vitor tava saindo, ele tava entrando. Pô, meu, você aqui? Pois é, cara, e aí? Pô, que legal, tal. E foi engraçado porque, sem nenhuma bobeira de usar termos esquisitos, foi se tornando rapidamente uma amizade à medida em que nós fomos nos conversando todos os dias, né? Eu, particularmente, deixo muito claro, sempre foi muito comum, mas muito comum mesmo, eu almoçar sozinho. Eu sempre... Eu gostava de almoçar sozinho, primeiro porque eu como num ritmo diferente. Eu como muito rápido. E
gosto de também usar meu almoço para dar uma saída, dar umas voltas, ou para resolver alguma coisa, ir num banco, pagar alguma coisa, comprar alguma coisa. Como hoje, por exemplo, vou ter que dar uma passadinha na feira lá em cima, lá perto da avenida. Porque nesse fim de semana eu não consegui, vou ter que comprar umas frutinhas pro pequenininho para passar a semana aí. E enfim. E então a gente começou assim. Na verdade, nos primeiros dias não. Eu ainda almocei com a Alda um pouco, uma outra vez. Também almocei sozinho para correr atrás de algumas coisas e tal. Depois de um tempo, alguns dias, ele almoçava com uma colega de trabalho lá, a Vânia. Praticamente todos os dias eles almoçavam juntos. E me chamou algumas vezes e eu fui algumas vezes almoçar com eles. Eu gostava mais de almoçar com eles porque eles almoçavam em lugares mais simples. A Alda almoçava nessa padaria, é uma padaria gourmet, tem um self-service mais requintado e é um pouco mais caro. Eu não sou de comer pouquitinho, também não sou de encher um prato de comida. Então, pra quem come bem pouquinho, realmente mano, isso é uma cesta básica. Então, a gente foi almoçar dessa forma algumas vezes. Depois, algumas outras vezes, nós começamos a almoçar sozinhos e fomos começando a nos entender. Do almoço sozinhos, passamos a também chegar um pouco mais cedo e tomar um café da manhã juntos, todos os dias. Ou na padaria, ou na lanchonete que abriu ali. Mas inicialmente ainda na padaria, algumas vezes. E disso foi realmente brotando uma amizade bacana, uma identificação, uma reidentificação, né? Embora a gente não tivesse uma amizade muito forte anterior, o coleguismo era bacana e a gente se entendia muito bem. Era muito fácil lidar um com o outro. Questão de origens, questão de valores. Na verdade, nós fomos nos educando um ao outro, né? Muito rapidamente. Mas como pessoa, fui descobrindo realmente uma pessoa extremamente generosa, inocente em algumas coisas e muito correta, com valores muito retos no sentido do que ele aprendeu da vida, com quem o ensinou. Uma pessoa que valoriza muito a amizade. E foi isso, cara. A gente foi se apegando mais, sim. Rapidamente, um dia ele quis fazer um churrasco com todo o pessoal do setor dele e me incluiu. Quer dizer, eu nem sou do setor dele, quer dizer, já foi um privilégio. Aí ele, bom, e foi um convívio de quase 2 anos que lá do trabalho, do dia a dia, e acabou virando um negócio realmente muito mais, começou a fazer muita falta quando não tinha. Eu peguei 20 dias de férias, mas na verdade 20 dias em que eu trabalhava em casa 2 ou 3 horas por dia e também ia 1 ou 2 vezes por semana na empresa. Mas ia só, não ficava, não passava o dia, nada. Mas para segurar a bronca, né? Foi bem nessa época dessas férias, de julho de 2015, que o Alê, esse meu assistente, me fez aquela patifaria, né? Aquela palhaçada. Ele sabia, né? Ele podia ter virado para mim e falado: Marco, eu tô tentando algumas coisas fora. Ok, ele não queria arriscar, eu entendo. Mas se ele falasse isso para mim, eu pediria pro Jorge
pediria para minha direção um tempo um pouco maior. Tá, eu vou dispensar, mas ó, o Alan está procurando, então dá algum tempinho para que ele possa conseguir. Quer dizer, ele sairia numa boa, ele sacaria fundo de garantia, 40%. Só ficaria talvez sem um aviso prévio. O que o Jorge faria seria isso. Ah, pede então para ele cumprir o aviso prévio. Dá 30 dias e faz cumprir o aviso prévio. Daria mais 60, né? Mas enfim, inexperiência da parte dele, falta de confiança. Provavelmente para a Alda ele faria alguma coisa diferente. Mas ele realmente não confiava em mim, eu percebi. Ele não gostava da minha forma de lidar. E é um direito dele. Eu procuro dar liberdade para falarem, para ouvir, para também pontuar. Mas quando eu não tenho problemas, como com essa equipe que eu tenho agora, realmente tem muito pouco a pontuar, né? Enfim, e nessa época eu me lembro que ele falava muito, cara, puta, você faz uma falta do caramba aqui pra gente almoçar e tal. Foi bem na época que implantaram o restaurante interno da empresa. Opa, que bom que você viu. E ele também, ele teve 2 viagenzinhas. No fim do ano ele foi pra... Num dos fins de ano ele foi com a família pra Disney. Trouxe presente pro Cauê. Ele, bom, eu apareço perto dele com o Cauê, ele dá um presente pro Cauê. E fez muita falta realmente. Porque a coisa virou uma coisa meio, mesmo de irmão. Era bom. Como ele também falava isso, que sempre almoçou sozinho. E a gente, numa sintonia bacana de conversar sobre política, sobre dia a dia, sobre família, sobre valores, sobre bobeiras também, sobre futebol. A gente foi se identificando e foi aprendendo mesmo um com o outro, foi se moldando e ficou uma coisa muito bacana mesmo. Eu não sei explicar. Foi realmente um momento em que eu tive um amigo muito, muito, muito querido e que me causava enorme bem trabalhando comigo todos os dias. Então era bom, era bom. De vez em quando a gente ainda dava uma pausa no dia de trabalho, em algum momento do dia e descia para tomar um café. Alguma coisa que ele queria me falar, alguma novidade, algum problema, claro, eu também. E ele era um gerente contábil, né? Cara de alta patente na empresa. E ele veio à empresa, ele foi contratado na administração, na gestão geral, pelo dono, por aquele primeiro dono. Como eu falei, o primeiro momento, a primeira metade do meu trabalho que eu estou fazendo lá na empresa era um dono, ele mandava em tudo, e 2 diretores que mandavam, mas que necessitavam do aval desse dono. Então foi um processo seletivo normal, externo, sem indicação, sem nada. Olha que bonitinha. Uma seca sovaco 125. E depois, enfim, não. E ele precisou, queria um gerente contábil. E foi feita uma triagem no mercado, nada, foi coincidência mesmo. Eu não conhecia ninguém, não foi indicado por ninguém. E ele, nessa triagem, conversou com o dono gostou dele. E tem uma moto bonita aqui na minha frente, é uma vintage, mas preciso saber qual é. E acabou sendo admitido pela decisão do dono, um cargo de importância estratégica gigantesca, né? Tanto que muito bem remunerado. E ele... E aí chegou um segundo momento em que... bonita pra caramba, hein? Uma Triumph. Silenciosinha, hein? Gostei. Gostei. Tem gente que corta esse escapamento.
enfim. Quando a configuração mudou, quando os dois diretores, o que aconteceu depois foi isso. Os dois diretores compraram a empresa do dono. O dono vendeu a empresa para eles. E passaram a ser os novos donos. E claro, a época ainda continuava pesada. O ano de 2015 foi muito duro, cortes e mais cortes e mais cortes. Como dizia meu diretor, primeiro a gente cortou na pele, depois a gente cortou a carne, depois a gente raspou o osso. Então a gente ficou num ponto que, tirando mais gente, a empresa não funcionaria mais. Foi realmente muito difícil. E claro que esses cargos estratégicos eram mais visados. Eu mesmo, por conta dessa crise, por conta desse momento difícil, eu assumi a área em janeiro de 2015 e eu só fui oficialmente passado a gestor da área em abril ou maio, acho que foi maio. Realmente, a situação era difícil, a direção estava começando ali um novo processo. E passou 2015 pesado, difícil para todos. Até que chegou um dia, em março, no início de março de 2016, ele me chama para tomar um café à tarde. E tranquilamente ele fala, a direção veio conversar comigo para ajeitar minha saída. Como assim? Eles dizem que o custo está muito alto e que querem usar do meu trabalho como uma consultoria, não uma coisa pontual. Ao que eu entendi que ele tinha falado, que tinham falado para ele estaria lá na empresa, mas não na mesma frequência, mas de qualquer jeito eu continuaria prestando um serviço. Mas foi só um engodo. Foi só um engodo. Na verdade, estavam demitindo ele. E aí, como o momento ainda era de corte, nós tínhamos eles não sabiam do tamanho, ou não lembravam do tamanho da minha amizade com ele, né? Acho que sabiam sim, mas achavam que não ia dar tempo, como eles falaram com ele no fim da tarde, e eu ia cedo para casa, achavam que a gente não ia conseguir se falar. E no dia seguinte, eu tinha que ir para Porto Alegre para dispensar o nosso comercial, nosso vendedor, nosso vendas Porto Alegre. E aí eles fizeram a dispensa oficial do Marco naquele dia em que eu estive fora. E nós passamos o dia nos falando no WhatsApp. E toda essa agitação, né? Eu me lembro que foi exatamente... eu não gosto de bolsa externa, mas essa aqui não ficou feia. Se o cara não exagerar, ó, fica bacana. Fica feio não. Eu me lembro que essa época era aquela época de extremamente fervorosa nas questões políticas, na polarização e tudo mais. Que foi aquele dia em que o Moro chamou o Lula para depor, condução coercitiva. E só que, como as pessoas estão de fora e não estão vendo exatamente o que aconteceu, quando eu pego o táxi para voltar para o aeroporto, porque eu consegui resolver as coisas que eu fui resolver, ao meio-dia eu já estava livre. Então, o taxista falava assim, prenderam o safado do Lula,
prenderam, agora o Brasil vai pra frente, a Dilma tá pra renunciar e não sei o que. Tava um fervo só. E claro, quando eu cheguei no aeroporto, tive que. Meu voo estava marcado para as 4 da tarde. E não era nem 1 da tarde ainda. Aí eu troquei, fiz um check-in, consegui trocar. Mas mesmo assim tinha mais de 1 hora ainda para esperar. E aí sim, lá no saguão, lá na espera, né? Do voo, assistindo a televisão e conversando com ele. Ele já tinha sido dispensado, tudo. E eu voltei para casa. Até cheguei cedo. Antes das 4 eu já estava em casa. O voo é 1h30 mais ou menos. Extremamente. Dei sorte. O dia estava bonito. Então peguei um céu azul. Fiquei de lá de cima baianando, né? Ficando curtindo a janelinha. Na volta não era janela, mas a nossa fileira não estava completa, então a janela ficou livre. E eu fui lá. Fui curtir. Vim ouvindo minha musiquinha e de lá de cima vendo uma paisagem deliciosa. Tudo isso fez com que esse dia passasse relativamente tranquilo, era uma sexta-feira. Chegou na segunda-feira. Ao chegar segunda-feira, aí sim caiu a ficha. Rapaz, mas me deu uma saudade, me deu um aperto, me deu uma solidão, velho. Mano, assim, se eu tô tranquilo, não vou. Se eu recuperasse o que eu não quero, um pouquinho do que eu senti aquele dia, principalmente na hora do almoço. Já senti muito quando eu cheguei, que eu fui tomar meu café, quer dizer, eu nem desci para tomar café, a gente descia junto todo dia. Até a quinta-feira passada, nós estávamos tomando nosso café juntos. Nós passávamos de 15, 20 minutos batendo papo. Falando sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo, sobre tudo de bom que a gente sempre se entendeu muito bem. E cara, aí eu. Puta que pariu, aí foi foda, aí foi foda. Aí realmente a hora do almoço foi realmente muito, muito, muito difícil. Eu percebi as pessoas me olhando, eu sozinho na mesa, e as pessoas me olhando, eu percebi. Tanto que 2 dias depois, um ou outro veio, como é que você tá, Marcão? Quer dizer, o pessoal percebeu o quanto isso me machucou. É assim, eu não tinha problema em almoçar sozinho, mas quando eu passei a almoçar com um amigo mesmo, aquele cara, esse é amigo, esse frequenta a minha casa, esse me emprestou dinheiro, esse eu dei carona bêbado, esse é amigo. E realmente eu precisei de adaptação, tanto que eu escrevi para ele. A gente passou uns 2, 3 dias chorando um com o outro. Escrevi, ainda bem, aí eu tenho que agradecer aos criadores, aos inventores dessas questões de redes sociais. Foi graças a isso, a gente continuou se falando, continuou. Acho que não tem um dia que a gente não se fale. Não sei fim de semana, que é mais difícil, né? Os compromissos da família. Mas mesmo assim, a gente se fala muito, muito, muito. De dia de semana, todo dia. Ainda bem que tem isso, ainda bem que tem isso. Foi realmente um momento ruim. Eu ainda sinto muita falta de almoçar com ele, poder bater um papo. Tanto que a gente de vez em quando faz isso. Eu pego minha moto e vou pra lá. Ele agora tá se reinventando, claro, como sempre, né? Ele tá lá abriu um escritório e tá recomeçando a vida dele. Muito confortável, muito bonito, muito tudo de bom, quer dizer, um ótimo cartão de visita. E seguimos o nosso contato ininterrupto. É realmente um irmão. Para você ter uma ideia,
Esse cara reencontrou uns irmãos por parte da mãe, que se separaram quando criança. Ele tem um ano a menos que eu, ele tem 47 anos. E reestruturou a família, tudo. E aí agora ele tá pra fazer ele falou isso no sábado, no aniversário, na festa de aniversário do meu filho. Eles estão para fazer um encontro entre todos os irmãos. Os que estão aqui, os que se separaram lá e moram em Itupeva, se eu não me engano. E vai fazer um dia de encontrar todo mundo ficar junto. Quem que ele chamou? Ele falou, olha, se é dos irmãos, você também vai estar. Simples assim. Essa é a relação, esse é o coração desse meu amigo, que eu tenho um enorme orgulho de compartilhar essa amizade, de ser agraciado com esse tipo de amizade. É realmente uma situação de enorme prazer que me dá. E um grande cara, eles têm uma filhinha linda, linda, linda. Ela teve no nascimento uma falta de oxigenação mínima no cérebro e afetou os movimentos dos membros posteriores, dos membros inferiores. Ela tem dificuldade para andar, ela tem 13 anos, é uma gatinha linda. E ele encara isso com a maior tranquilidade do mundo, sem revoltas, sem reclamações, sem lamúrias e lamentos. Ele vai para cima e faz de tudo e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, para a felicidade dessa filhinha. E ele não tem uma esposa, é igual eu. A gente não tem esposas, a gente tem amigas, irmãs, companheiras, mães. É isso que a gente encontrou. E a gente deixa isso sempre muito claro um pro outro. Esse é um dos grandes. Nesse mesmo nível hierárquico de amizade, eu tenho Sidney Novaes. Nesse mesmo nível hierárquico de amizade, eu tenho Roberto Targino. Nesse mesmo nível hierárquico de amizade, eu tenho Alessandro Vitor da Silva. E provavelmente eu esqueça um ou outro, talvez apenas pelo fato de que o nosso convívio não está tão próximo nesse momento. E eu já sou um velhinho. Há que se perdoar. E é isso, gente. Tenho crescido, aprendido aqui onde eu trabalho. Tenho crescido e aprendido, isso sim, já um compromisso mais forte do que todos na vida. Entre as formas que me fizeram entender e ter uma satisfação maior com a minha vida, não só pelos privilégios de família, amigos e região e todo o meio que eu trabalho, que eu convivo, mas é entender e é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Eu não sou dono de qualquer verdade. Eu posso estar errado a qualquer momento e não há nenhuma certeza que eu possa carregar que não possa ser mudada. Eu tenho muita pena e acho que é um dos defeitos do ser humano, que em determinado momento da vida as pessoas simplesmente não querem mais aprender, não querem mais entender que podem estar errados, não aceitam mais o fato de que as novidades e as novas formas de pensar podem colaborar.
É difícil, não é fácil, eu sei que não. Daqui a 2 anos eu completo 50 anos de idade, meio século de vida. E posso dizer para vocês, com raras exceções, de pequenos momentos, meio século de plena felicidade, de enorme prazer em viver. Como diz o Chico, né? A vida pelo tanto que me deu. Realmente, realmente, realmente. Um extremo privilégio, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque um ser superior olhou para mim diferente. E eu acho que é sobre isso que eu vou falar na volta. Essa questão de encarar uma divindade desta forma, achando que obrigado por tudo que eu tenho, é... paralelamente a isso, tantas e tantas e tantas milhões, bilhões de pessoas infelizes passando necessidades físicas e demais necessidades. Então, eu não posso entender uma divindade perfeita se apenas a mim ela deixa feliz. Eu entenderia se todos fossem iguais, igualmente felizes. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Então não me venha com explicações injustas sobre alguma coisa que você, por princípio, tem que considerar justa. Mas não vou falar sobre isso agora, conforme o que eu disse. Chegamos mais uma vez prontos para executar as questões profissionais. Prontinho. Até mais tarde, gente.